da aula. Então, vamos lá. Ó. Propriedades periódicas, como eu já havia falado na outra gravação, é importante para o Enem. Não é necessariamente cobrado, mas a gente tem que parar com essa, com essa agonia que a gente tem de dizer que eu só vou estudar o que é cobrado no Enem. Às vezes ele não é cobrado de forma direta, mas é cobrado de forma indireta. Propriedade é o quê, Jéssica? Propriedade é algo que é comum entre determinadas situações, entre determinadas coisas. Aqui vai ser basicamente isso. Propriedades periódicas é a gente olhar para a tabela periódica e saber coisas que são padrões, coisas que acontecem com recorrência. É basicamente isso. Então, vejam, a primeira propriedade, Amandinha, a primeira propriedade periódica que a gente vai falar aqui é a mais importante. Aprendeu essa, o resto é balela. Inclusive, já digo para vocês, quer escolher só uma propriedade periódica para aprender? Aprenda essa daqui que é a mais importante, que é a do raio atômico. Ó, é a do raio atômico. E a gente já havia comentado sobre isso, gente, de raio atômico. O raio atômico é o tamanho daquele átomo, certo? Que vai ser o quê? A distância, né, Lissa, entre o núcleo dele e o elétron mais externo, certo? O último elétron da eletrosfera lá, certo? Então, da camada mais externa. E aí, esse raio atômico, gente, ele vai me dizer o quê? Ele vai me falar quão grande é aquele átomo e, consequentemente, lembra lá comigo, viu, Jéssica, viu, David? Quanto maior é o átomo, mais fácil fica para eu poder tirar ou colocar elétrons dentro dele. Mas, sobretudo, tirar elétrons. É muito mais fácil. Então, os átomos maiores são aqueles que vão tender a dar o elétron, a ceder, ou melhor, eles vão perder elétrons com mais facilidade. E aí, vejam, eu vou colocar aqui, gente, ó, a tabela periódica mais ou menos desenhadinha, tá? Para vocês perceberem isso daqui, ó. Não vai ficar perfeito não, tá, gente? Mas dá pelo menos para dar uma ideia geral dela, certo? Ó, isso aqui finjam que é o formato da tabela periódica, certo? Não vai ficar perfeito, mas dá para entender, né, ó? Que é mais ou menos a tabela periódica, tá vendo, ó? Deixa eu botar aqui, para vocês verem, ó. Tá muito parecido, né? E aí, vejam só, o que é que vai acontecer? Esse raio atômico, ele vai crescer da seguinte forma, gente. Ele vai crescer, ó, daqui para cá. Então, os átomos que estiverem mais à esquerda vão ser os átomos maiores. E de cima para baixo. Então, os átomos que tiverem mais para baixo também vão ser os maiores átomos. Se a gente for perceber na tabela periódica, a gente vai ter um elementozinho que vai estar aqui, olha. E esse elemento vai ser o frâncio. O frâncio ele vai ser o átomo maior. Ele vai ser o átomo com mais facilidade de perder esses elétrons. Tá vendo? Ei, fiz aí. Ei, ficou bonito, não foi, Jéssica? Cara, não vou negar para você, não. Aqui agora eu mostrei que, ou seja, nem física, nem matemática, nem química, arte. Ei, pior que na matéria, não, como é que diz? No período, sei lá, de matemática, tem uma parte de desenho, Tem. né? Desenho Pra geométrico, tem. saber. Tem. Como é que tu sabe, Gil? Porque você já compartilhou uma vez, não sei quando, não Foi. sei se foi 1 ano, 2 anos, sei lá. Aí eu fiquei com Não, isso. foi isso mesmo, Gil. Eita, que legal, a gente ainda lembra. Mas a gente tem, os cursos de engenharia também tem, cursos de arquitetura tem também. Tá vendo? Ah, tá aqui, ó. É isso aqui. Ei, mas ficou bonito mesmo, vou negar não. Mas ele cresce assim, tá vendo, gente? Então, ó, eu vou botar aqui a tabela periódica de novo, deixa eu pegar, porque eu gosto que vocês entendam muito bem as coisas e saiam daqui com a cabeça brilhando para poder, enfim, querer aprender mais sozinhos, principalmente. Deixa eu colocar aqui. Ah, vou ter que abrir aqui mesmo, em outra página, não tem problema não. Tabela periódica PDF. E eu não disponibilizei para vocês a tabela periódica, que ódio. Mas eu vou disponibilizar, tá? Não se preocupem, não. Hoje mesmo eu já pego a tabela periódica que eu gosto e disponibilizo para vocês. Porque vocês precisam serem pessoas apaixonadas por tabela periódica. Porque quem se apaixona por tabela periódica acaba aprendendo química com mais facilidade. Então, veja. Eu vou perguntar aqui, ó, para vocês. Quem tem o raio atômico maior entre o sódio, que está aqui, ó, o sódio, e o oxigênio, que está aqui? Quem tem o maior? O sódio.
O sódio, muito bem, isso mesmo, Gabrizinha. Ô, Amanda, isso mesmo, o sódio. Agora, olha só, entre o galho que está aqui, o galho, e o bário, quem é que tem o maior raio? Fabrício, eu não vi o outro, o Gário. O bário tá aqui, ó. Vem cá. Ui. Tá vendo, ó? E qual era o outro? E o outro é aqui, ó, o galho, que tá aqui, ó. Ah, Tá é o vendo? Aí bário. quem tem maior o raio? Muito bem, o bário. Isso aí. Aí, se vocês forem perceber, ó, vocês lembram que a gente comentou na segunda aula que esses caras que estão aqui, ó, tipo boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, fósforo, silício, esses caras aqui, qual é a classificação deles? Eles são metais ou são ametais? Quem são esses caras que estão aqui, ó, do lado direito? Metais. Isso, são os ametais, não é isso? Os que estão do lado direito, né? Não é isso, os ametais. Aí, sabe uma coisa bem interessante? Esses ametais, vocês estão percebendo que eles estão do lado oposto, ó, que é basicamente isso aqui, ó. Aqui ficam os ametais, ó, vou até botar no meu desenho aqui, ó. E aqui, nisso tudo aqui, ó, ficam os metais, tá vendo, ó? Aí vocês podem perceber que, tecnicamente, quem vai ter os maiores átomos são quem? Os ametais ou os metais? Vendo aqui pelo raio atômico. Quem vai ter os maiores átomos? Eu ainda não entendi, não, Fabi. Não, Gil. Aqui, Gil, ó, porque o que é que o raio atômico ele vai dizer? Ele vai dizer o tamanho desse átomo. Aí, o que é que a gente vai levar, Gil, como padrão? Que o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda. Então, é nesse sentido, ó. Quanto mais para a esquerda, Gil, tiver, maior vai ser esse átomo. E, além disso, Gil, vai crescer também de cima para baixo. Ou seja, quanto mais para baixo tiver esse átomo, ele também vai ser maior. Ele vai ser, ó, um átomo com muito mais elétrons para distribuir. Pronto, a gente pode fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar o fósforo e vou fazer a distribuição eletrônica do fósforo. Eu sei que o número atômico do fósforo, olhando aqui para a tabela periódica, é 15. E vou pegar aqui, ó, Pronto, pode ser o potássio. Vou pegar o potássio. Pronto, pode ser. Vou pegar o potássio. O potássio, que o número de prótons dele é 19. Bora lá, Ju, para a gente poder fazer essa distribuição eletrônica. Aí, ó, já se localiza logo aqui. Vê se vocês vão conseguir entender isso. Ó, eu peguei o fósforo que está aqui, ó o fósforo onde está, ó. Tá vendo? O fósforo está aqui, ó. Onde eu estou pintando, que é o P. Já o outro que eu peguei foi o potássio. Olha o potássio onde é que está, ó. Tá vendo? Então a gente pode dizer o quê? Que o fósforo está mais para a direita e o potássio está no lado esquerdo da tabela periódica. Correto, Gil? Tu entendeu até agora? Correto. Muito bem. Agora a gente vai fazer o quê? Vou tirar aqui rapidinho essa tabela. A gente vai fazer a distribuição eletrônica do potássio primeiro. A distribuição, Gil, não fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui já foram 10, 12. Aí vai ficar, então, 3p... Deixa eu ver. Vai ficar 10, 12, 3, não é isso? Não é isso aqui, Gil? Foi isso, não foi? Isso. Muito bem, bora fazer esse cara aqui agora. Ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e aqui 3p. Vai ficar 10. É isso, né? Ó, 10. É 12 para 19, falta quanto? Não é isso? Ó, dá 10, 12. Aqui com 6 fica 18, não é isso? E ainda fica 4s1. Muito bem. Aí, Gil, olha, analisa. Quantas camadas tem o fósforo? 3. 3. Quantas camadas tem o potássio? 4. Então, quem é maior em termos de raio? O potássio. Muito bem. Tu percebeu que o potássio ficou mais para a esquerda? Isso. Foi isso? Então, é isso, Gil. Os elementos que estão mais para a esquerda, eles vão ter o raio atômico maior.
todos eles, pode fazer a distribuição. Você pode pegar todos os elementos daqui e distribuir, você vai perceber que vai ser bem maior do que os ametais. Por quê, Gil? Porque o raio atômico vai crescer assim, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, o elemento que está aqui, ó, no rabo mesmo, na ponta, ó, deixa eu mostrar para vocês. O último elemento desse cara vai ser o frâncio, não é isso, ó? O frâncio vai ser esse cara que está aqui, ó. Então, esse frâncio aqui que está aqui, ó, vai ser o elemento que vai ter o maior raio atômico. Então, significa que esse frâncio, ele vai ser o elemento que vai ser mais fácil de perder elétrons, porque ele é o maior da tabela periódica. Não existe nenhum elemento hoje maior do que o frâncio. Ou seja, aí, Gil, se a gente for analisar a tabela periódica, os elementos que ficam mais para a esquerda são todos metais, tirando o hidrogênio. Eu não estou falando do hidrogênio. O hidrogênio não se aplica aqui, tá? E os que ficam mais para cá são os ametais. Deu para entender agora, Gil? Eu me confundi, na verdade. Eu esqueci. Quando os que estão na mesma linha, ele tem o mesmo quê? O mesmo número de elétrons na camada de valência, é? Não. Os que estão na mesma linha, que está aqui, ó, eles têm o mesmo número de camadas. Não, na vertical. Então, na vertical aqui, que nesse caso vai ser pronto, as colunas são as famílias, os grupos, têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. A última camada tem a mesma quantidade de elétrons. Tá, ok. Beleza? É porque eu tinha me esquecido, fugiu da mente. Obrigada. Pronto, nada. Então, ó, essa aqui é a primeira. Oi. Coloca a tabela periódica aí de novo. Deixa eu botar, Gil. Deixa eu tirar aqui o zoom. Pronto, Gil, botei, ó. Deixa eu analisar um negócio. Lá no rádio, ele tem o número atômico 88. Certo. Mas ainda assim, o frâncio, ele tem um raio atômico maior. Vai ter, Gil. Sabe por quê? Tu percebeu, né? Que a gente distribui não é na ordem. A distribuição não é na ordem. É seguindo o quê? O diagrama de... Por isso, tá vendo? Tá vendo? Pronto, porque, ó, por exemplo, tem aqui, ó, o moscóvio, que tem, ó, caraca, 115. Mas mesmo assim, não vai ser maior. Porque a gente tem que seguir a ordem, tá vendo? O maior vai ser o frâncio, Gil. Sempre vai ser o frâncio. Pode depois fazer, Gil. Pegue os elétrons, dê uma distribuição. É porque esses elétrons são muito grandes. É muita coisa para distribuir. Você vai ficar muito cansada. Mas se você fizer a distribuição, você vai perceber. Certinho? Que vai dar exatamente isso que eu estou te dizendo. Aí, o que eu preciso que vocês saibam, que o raio atômico maior significa que também é a maior capacidade de perda. Maior chance de perder o elétron. De perder. Ele vai perder em que sentido? Em que momento ele vai perder? Quando ele fizer uma ligação química. Se ligar a outro átomo, ele vai perder. Beleza. Aí eu preciso que vocês tenham uma observação, porque o Enem já cobrou isso, que foi a diferença de raio atômico para raio iônico. Raio iônico não é a mesma coisa que raio atômico, viu? Tem que tomar cuidado. Por quê, gente? O raio iônico, ele vai ser o raio do átomo quando ele está na sua forma de íon, ou seja, quando ele é cátion e quando ele é ânion. Deu para entender? É diferente, tá? Raio atômico, eu estou falando sempre para o átomo em seu estado fundamental, que eu vou chamar de original. Eu vou usar a licença poética de chamar de original, mas original entende-se por no seu estado fundamental. Agora, vamos aqui para a gente poder mostrar o raio iônico, porque raio iônico é diferente, tá? Deixa eu só botar aqui, isso aqui é um N, raio iônico. Eu separei aqui 2 exemplos, ó. Ó, eu botei aqui o do Na, lembrando que o sódio, Na é sódio, tá, gente? Aí ele vai ser Na porque é o nome em inglês, beleza? Então, o sódio, ele tem 11 elétrons na camada de valência, no seu estado fundamental, original. Bianca falou, Fabrício, então tem que sair. Tá certo, Bianca, tranquilo, vai lá, você vê. Vai ser bem pequenininha essa aula, tá? Você rapidinho consegue visualizar, até em 2 vezes. E eu vou pegar também o Na, que é o sódio, no seu estado iônico. Bora para a gente poder fazer a distribuição eletrônica desse sódio. Aí, por isso que tem que treinar a distribuição eletrônica, senão boia nessa aula, viu? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, é isso, ó, porque dá 10, dá 11, perfeito.
O sódio, no seu estado iônico, ele tem quantos elétrons? Rapidinho, me digam aí. 10. 10. Bora para a gente fazer a distributiva. Já A distribuição. pensei. 1s2, 2s2, 2p6, não é isso? Muito bem. Ei, aí eu quero que vocês me digam. Quem é maior? O maior é o átomo original ou o átomo na sua forma de cátion? Aqui eu estou trabalhando primeiro com os cátions, que são os átomos que perderam o elétron. Quem é maior? O normal. O normal. Então, o que é que a gente pode dizer? Em termos do raio iônico, quando é o raio iônico do cátion, ele é menor do que o raio atômico. Então, vejam, o raio iônico, que eu vou chamar de I, certo? Só que aqui eu vou botar entre parênteses. Do cátion, tem que lembrar, cátion vai ser aqueles que vão ficar positivo, que vão perder elétron. Ele é menor do que o raio atômico do seu átomo original. Já vamos trabalhar aqui, ó, que eu botei o cloro. O cloro tem 17 e vou botar aqui o Cl-. Bora fazer a distribuição eletrônica do Cl. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, dá 10, 12, 5, 3p5. Agora aqui, ó, o Cl vai ter quantos elétrons? O Cl-, desculpa. Vai ter quantos elétrons? 18. 18, bora fazer, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não é isso, ó? Que aí vai dar, ó, 10, muito bem, 12, 18, muito bem, 18. Aí, ó, vocês podem olhar para isso aqui e dizer, eita, professor, mas ali pode perceber que eles ficaram com a mesma quantidade de camadas. Então, significa que os dois são iguais? Não. Você sabe por quê? Vejam. Aqui, ó, quantos elétrons que está segurando a barra aqui, ó, na última camada? Podem perceber. Tudo. Nós temos 7, né? 7, não é? 7. Muito bem. E nesse último aqui, quantos? 8. 8. Então, vamos lá. O núcleo, eu vou botar aqui, ó, o núcleo de 1, certo? Vou botar uma camada aqui. Nesse daqui eu vou distribuir o de cima, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já nesse outro aqui, ó, eu vou botar o núcleo e vou distribuir um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero que vocês me digam. O átomo, ou desculpa, o núcleo, ele vai conseguir puxar com mais força o caso em que ele tem 7 elétrons juntos, ou seja, os elétrons estão fazendo de tudo para sair de lá. Quem está segurando eles é o átomo. Aqui o átomo está segurando 7 elétrons. Nesse outro caso, ele está segurando 8 elétrons. Vocês acham o quê? Que ele vai conseguir segurar mais quantas pessoas? 7 ou 8? E é o mesmo 7. átomo. 7. Então, significa que esses 7 elétrons vão ser mais puxados para cá, ou seja, ele vai segurar. Então, significa que eles vão para mais próximo do núcleo. Então, tecnicamente, ele vai ficar menor. Enquanto esses outros caras, como são 8 pessoas, a união faz a força. Então, eles vão para mais distante do núcleo, tá vendo? Por quê? Porque tem mais pessoas aqui, ó, brigando, tá vendo? Então, quem é que vai ser maior? Vai ser o maior o raio iônico ou o raio atômico, quando eu estiver trabalhando com ânion. Vê se vocês entenderam. O iônico. Muito bem. Então, aqui, ó, quando for ânion, o raio iônico para ânion, ó, ele é maior do que o raio atômico. Beleza? É isso aqui, ó. Tranquilo, gente? Por isso que a gente costuma dizer que os elementos que são tóxicos, vocês vão perceber depois, os elementos que são tóxicos, eles tendem a ser sempre positivos. Na biologia mesmo, boa parte deles vocês vão perceber, certo? Que eles sempre vão ser positivos, viu? Em sua grande maioria. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. E a gente vai partir aqui para... Eu trouxe mais outra propriedade. Eu trouxe energia potencial. Na verdade, eu trouxe eletronegatividade, eletropositividade. Então, a gente viu ali, ó, raio atômico, aí raio iônico eu nem chamo de outra propriedade, certo? É uma
uma propriedade que ainda está dentro de raio atômica, só para a gente poder não confundir. Aí a segunda aqui, gente, ó, nós temos, cadê eletronegatividade? Eletronegatividade. Olha, palavra nova, viu, Giovana? Ó, Feitosa, palavra nova, eletronegatividade. Tá vendo aqui, David? Tá vendo aqui, Jéssica? Palavra nova. Gente, eletronegatividade vai ser a capacidade que um átomo tem de ficar negativo. Se ele fica negativo, significa o quê? Que ele ganhou, que ele perdeu elétrons. Ele ganhou. Muito bem. Então, a eletronegatividade é a capacidade, é a arte de ganhar elétrons. Então, esses elementos que eles ficam mais eletronegativos, significa que eles vão chegar perto dos outros e vão roubar os elétrons deles. Fazendo aqui, então, a tabela periódica, eu vou ter um caso mais ou menos assim, ó, se vocês forem perceber. Eu vou excluir aqui, vou remover os gases nobres, porque eles nem vão ser levados em consideração. Gente, a eletronegatividade, ela já vai ser inversa ao raio atômico. Eu vou explicar, porque eu preciso que vocês entendam. Eu não quero que vocês decorem nada disso. Eu preciso que vocês entendam, certo? A eletronegatividade ela vai crescer assim, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o elemento que está aqui, ó, ele vai ser o mais eletronegativo, removendo os gases nobres, porque gás nobre não entra nisso. Vamos dar uma olhada aqui, dar uma analisada nesses caras, ó. Vou botar aqui a tabela periódica de novo, para poder vocês terem acesso a essa bonitinha. Aí percebam aqui, ó, excluindo os gases nobres, que são esses caras que estão aqui. O cara mais eletronegativo vai ser esse bonitinho que está aqui, ó, que é o flúor, que é o F. O flúor ele vai ser o mais eletronegativo. Inclusive, por que é que ele vai ser mais eletronegativo? Porque, vejam, gente, os elementos que estão mais para a direita da tabela periódica, eles são maiores ou são menores? Menores. Menores né? em relação a quê? Não, assim, que são os menores elementos da tabela periódica. Eles não são os menores elementos em relação ao raio atômico? Ah, Não é isso? tá, entendi. Certo? Em relação ao raio atômico, eles são os menores. São os de menores tamanhos. Aí, vejam, se eu pego um elemento, olha, um átomo, que ele tem esse tamanho, ó, por exemplo, e eu pego um outro átomo que ele tem esse tamanhão, vocês podem perceber. Lembra que eu disse para vocês o que puxa, o que segura o elétron é o seu núcleo. Perceberam aqui, ó, que quando se aproximar, quando esse átomo maior se aproximar desse átomo menor, esse núcleo dele vai puxar os elétrons para ele, ó, porque ele está muito mais próximo desses elétrons, então ele, além de segurar os elétrons dele, ele ainda pega os elétrons de todos os outros, por ele ser menor. Ou seja, o núcleo tem muita influência. Quanto menor esse elétron for, esse átomo for, desculpa, maior a influência do núcleo nele. Tá vendo? Ele vai ter mais força, mais influência. Por isso que os ametais, olha, os ametais, eles possuem essa característica de serem mais eletronegativos. A gente falou na semana passada que qual era mesmo a capacidade, o perfil dos ametais? Qual era o perfil? Era ganhar ou era perder elétrons? A gente falou. Ganhar. Ganhar elétrons, muito bem. Por isso, tá vendo? Ó, eles vão crescer, a eletronegatividade vai crescer dessa forma. Aí, em contrapartida, Amanda, a gente tem a terceira e última, que vai ser a eletropositividade, certo? Eletropositividade. Existem, sim, outras propriedades, certo? Em relação à tabela periódica, mas para o Enem elas não são importantes, não. Eletropositividade, ó. Já eletropositividade é a capacidade que esse cara tem de perder elétrons. Perder. Gente, então vejam. Se para ganhar elétrons esse cara precisa ser pequeno, no caso, desculpa, para ganhar elétrons esse cara precisa ser pequeno, para perder ele vai precisar ser o quê? Grande. Grande. Quais são os maiores elementos da tabela periódica? São os ametais ou os metais? Metais. Metais, muito bem. Então, ó, fazendo aqui a tabela periódica. Aí é isso que eu quero, que vocês não decorem, eu quero que vocês entendam essa parada. Olhem para isso daqui e vejam, certo? Entendam. Ela vai crescer assim, a eletropositividade, ó. Tá vendo?
da esquerda para, desculpa, da direita para a esquerda, de cima para baixo, porque ela já é a mesma coisa do raio atômico, beleza? Então, novamente, os metais é que vão ter essa capacidade muito forte de ganhar ou de perder elétrons, beleza? De ceder. Eles cedem os seus elétrons para os outros, toda vez que ele está perto ali, quando eles vão se ligar. Tranquilo? Aí só para dar um gostinho para vocês acerca do que a gente vai estudar na semana que vem, eu vou falar rapidinho aqui sobre as ligações químicas. Eu já libero vocês, mas eu não vou trabalhar todas as ligações não, tá? É só um resumo mesmo para poder vocês verem o que nós iremos trabalhar. Agora está chegando na parte mais prática e mais importante da química. O Enem mesmo ama, o Enem é apaixonado por cobrar ligações químicas. Primeira coisa, gente, 2 elétrons ou mais, eles se ligam única e exclusivamente para tentar se estabilizar. Eles buscam estabilidade. Então, a palavra na química, que vocês vão perceber que eu sempre vou falar, é essa, estabilidade. Química é isso, gente, é buscar estabilidade. Todo mundo quer viver o seu melhor momento. Os elétrons do mesmo jeito. Essa estabilidade, gente, desses átomos, o objetivo deles é ficar com sua distribuição eletrônica idêntica à distribuição eletrônica de um gás nobre. Podem perceber aqui, ó, os gases nobres, eles fazem parte, a gente está olhando aqui a nossa tabela periódica, eles fazem parte de qual família? Ó, qual é a família? 18, né? Então significa que eles têm quantos elétrons na camada de valência? 8. 8, muito bem. Então, gente, é esse aqui o objetivo dos elétrons. Eles querem tentar ter 8 elétrons na camada de valência, que eu vou chamar de CV. Claro que existem as exceções do octeto que a gente vai falar, mas a ideia geral é essa, tá? Ela vai querer ter 8 elétrons na camada de valência, que a gente chama de regra do octeto. Regra do octeto. Fechou, gente? Então é isso. Próxima semana a gente vem para trabalhar, beleza? Vou pegar umas questõezinhas, talvez eu pegue umas questõezinhas de propriedades periódicas para liberar, para vocês fazerem, mas não é garantia não, tá? Porque essa parte de propriedades das propriedades periódicas é uma coisa que a gente tem que entender mesmo, assim, ver que faz sentido. Não tem muito o que cobrar, não. Então é isso. Beijo enorme. E a gente se vê na próxima, viu? Licença, Tchau, gente. por favor, pode tirar o print. Eita, agora, Jéssica.